E aí, galera? Galera, hoje teremos então uma aula roots, uma aula raiz aqui pra gente poder matar rapidamente a saudade. Tive um problema técnico com a minha internet que não tá colaborando hoje, justo na aula de vocês. Mas, pelo menos, passamos os recados, né? E introduzimos a nossa aula. Falamos aqui da definição de osteoartrite, vamos falar novamente. A osteoartrite ela é caracterizada por uma degradação na cartilagem da superfície articular em uma articulação, obviamente. E essa degradação da cartilagem na superfície articular, ela é sucedida de proliferação de tecido ósseo nessa região, tá? O tecido ósseo pode se proliferar na região onde eu tenho a degradação da cartilagem articular ou logo imediatamente abaixo dessa cartilagem articular. A nossa osteoartrose ela vai ocorrer de acordo com maior degeneração da cartilagem articular e remodelação óssea e menor reparo dessa cartilagem corrompida que eu não consigo reparar à medida que ela vai se degradando. Então, como eu falei na aula também, estamos constantemente depositando impacto sobre as nossas articulações, né? Só que o nosso tecido cartilaginoso ele tem essa capacidade de absorver impactos e caso haja lesões pequenas, ele também vai ter a capacidade de regenerar essas lesões pequenas. Conforme essas lesões vão tomando o corpo, conforme essas lesões elas vão crescendo, vão aumentando e a cartilagem articular ela não dá conta de reparar essas lesões, eu começo a ter sobre essas lesões proliferação de tecido ósseo. A minha cartilagem é feita para ser lisa, ela é feita para deslizar um côndilo ou uma face articular facilmente sobre a outra, para que não haja degradação do tecido ósseo, para que a gente não gere desgaste ósseo. Por isso que eu tenho essa cartilagem aqui que facilita uma face articular se movimentar sobre a outra. Essa degradação ela pode acontecer por fatores mecânicos, ela pode acontecer por fatores genéticos, por fatores hormonais, doenças ósseas ou doenças metabólicas, tá? E aí, no caso, quanto mais degradação eu tiver e menos reparo eu tiver, ou seja, quanto maior for a minha insuficiência cartilaginosa, maior se agrava o meu quadro de osteoartrite. Lembrando que a osteoartrite é a fase inicial dessa patologia e quando ela piora, quando essa degradação aumenta no meu paciente, configura osteoartrose, galera, osteoartrose. Então, como eu já introduzi no slide anterior, fazendo uma comparação de um joelho normal com um joelho artrósico, eu tenho a aplicação de constante estresse na minha articulação. Esse estresse ele se reflete em degradação do colágeno e de proteoglicanos que compõem o meu tecido cartilaginoso, junto às minhas células cartilaginosas, condroblastos e condrócitos, tá? O tipo de cartilagem que eu tenho presente nas minhas articulações, o tipo mais comum é a cartilagem hialina. Então esse estresse, ele atua sobre a matriz, degradando o colágeno e proteoglicano, e atua também diretamente sobre o condrócito, o estresse ou o impacto, ou a outra causa que está gerando a minha osteoartrite, ela age diretamente sobre o condrócito, sobre a minha célula que faz a manutenção do tecido cartilaginoso, a minha célula madura do tecido cartilaginoso. Essa célula vai liberar proteases, no caso, substâncias que vão fazer a degradação de proteínas presentes na minha matriz cartilaginosa.
E essa célula também vai liberar as nossas famigeradas citocinas. As citocinas que serão liberadas, elas serão do tipo pró-inflamatória e elas vão indicar, sinalizar para o nosso organismo um processo inflamatório. Por que o condrócito faz isso, galera? Isso é um processo padrão de todos os tecidos quando eu tenho uma lesão. Quando eu tenho uma lesão tecidual, um rompimento, uma descontinuidade no corpo do meu tecido, eu tenho a liberação de citocinas para iniciar um processo inflamatório, para eu iniciar o reparo tecidual após esse processo inflamatório. Enfim, o estresse gerado na minha cartilagem degrada a matriz cartilaginosa, faz com que condrócitos liberem citocinas indicando inflamação tecidual, e isso resulta em degradação na minha cartilagem, que estava aqui lisinha, marota, e agora está toda esburacada, com pontos de proliferação de célula óssea, que, como eu falei anteriormente, célula óssea não para, célula óssea só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Essa célula, ela vai tentar se proliferar se sobrepondo à camada cartilaginosa da minha articulação, da minha superfície articular. Tá? Então, eu posso ter, para desenvolver osteoartrose, como eu comentei na aula também, eu posso ter doenças ósseas que contribuem para a degradação da proliferação de células ósseas e degradação da matriz cartilaginosa. Eu posso ter a presença de bactérias, sim, bactérias, se eu tiver uma lesão tecidual, qualquer que seja ela, próximo à minha articulação, e uma bactéria infiltrar nessa articulação, essa bactéria pode iniciar uma lesão tecidual. A presença dessa bactéria faz com que as minhas células de defesa ataquem essa bactéria, como nós vamos ver durante o ano em fundamentos em reumatologia. As nossas células de defesa, elas não atacam só quem está gerando a inflamação, elas atacam tudo que está em volta. Consequentemente, se a bactéria estiver depositada na minha superfície articular, as células de defesa vão atacar também as células cartilaginosas presentes nessa superfície articular. E aí, a partir daí, eu inicio também um processo de artrose. E aí, no caso, seria a artrose ou artrite piogênica, tá? Que é outro tipo que a gente vai falar mais para frente quando nós formos falar de doenças reumatológicas provenientes de vírus e bactérias. Mas, enfim, eu tenho o estresse mecânico ou o agente que está gerando a minha lesão tecidual. Esse agente vai agir sobre o meu condrócito. O condrócito vai fazer a liberação de algumas substâncias, principalmente aumentando o ativador do plasminogênio e diminuindo o inibidor do ativador do plasminogênio. Tá, enfim, vai liberar uma substância que vai atuar, é uma das substâncias que vão ativar as proteases, aqui nesse caso as prometaloproteases, e outras enzimas que vão promover a degradação da minha cartilagem. Então, o condrócito libera substâncias que ativam enzimas, ou seja, que ativam compostos químicos que aceleram uma reação química, e essas enzimas específicas, elas serão utilizadas para degradação de estruturas. No nosso caso, degradação de proteínas e estruturas que estão na própria cartilagem. Então, quando eu tenho estímulos, no caso impacto ou estilo bioquímico sobre o condrócito, o próprio condrócito libera substâncias que promovem degradação da minha cartilagem óssea. Essa degradação, ela libera fragmentos de colágeno, libera proteoglicanos, libera células condrócitos e condroblastos mortos também.
A liberação dessas substâncias na sinóvia, na região onde eu tenho localizadas as minhas estruturas articulares, o líquido sinovial, onde eu tenho a minha articulação, ativam a presença de citocinas. As citocinas servem para nos indicar inflamação, e aí a minha sinóvia, a minha articulação vai estar inflamada. Então, quadro mais estatisticamente, o que mais acontece? Osteoartrite por impacto. Impacto constante sobre o condrócito. O condrócito não começa a não dar conta de fazer manutenção do tecido cartilaginoso. Ele estimula a liberação de enzimas e de proteases que promovem degradação da cartilagem. Essa degradação degrada tanto matriz extracelular, quanto pode também gerar a morte de outras células cartilaginosas. Esse tecido degradado, ele é sucedido da liberação de citocinas que vão avisar o meu organismo que, tem uma lesão tecidual ali, tem um problema ali começando. E essa lesão tecidual resulta em processo inflamatório, tá? Porque as células de defesa vão chegar até aquela região, vão tentar interromper o agente causador da lesão tecidual antes de regenerar aquele tecido. Como a osteoartrite eu não tenho nenhum agente específico para a célula de defesa atacar, a minha inflamação passa a ser crônica, Bom, como sinais e sintomas, a osteoartrose ela pode atingir uma ou mais articulações. Estatisticamente, ela comete mais articulação do quadril e joelho em menor quantidade, coluna lombar. Pode ser encontrada em outras regiões do corpo, como nós vamos ver no fim da aula, mas ela atinge, em sua maioria, joelho, quadril e coluna lombar. E, acometendo uma ou mais articulações, eu tenho o surgimento de dor na articulação, de rigidez, de tumefação, que é quando eu tenho a presença de edema, mudança de coloração, sinal de cacifo no meu edema. Todos esses sinais e sintomas geram limitação do movimento. A pessoa passa a movimentar cada vez menos aquela articulação. Consequentemente, a articulação e o membro acometido perde massa muscular, porque a pessoa está se movimentando menos. A pessoa apresenta fraqueza muscular. E a falta de movimentação gerada e limitada pela osteoartrite gera deformidade articular, tá? Se a articulação ficar parada com um processo inflamatório presente naquela articulação, com edema, com presença de células de defesa, eu começo a ter o depósito e a formação de tecidos que não fazem parte daquela articulação. Então a minha articulação começa a se deformar, como nós vamos ver em algumas imagens mais para frente. Bom, origem da minha osteoartrite, da minha osteoartrose. Ela pode ser primária, né, o que nós chamamos de idiopática. E essa origem pode estar relacionada a envelhecimento, né? A maioria dos pacientes com osteoartrite são pacientes mais velhos. Hereditariedade, tem fator hereditário nesses pacientes que possuem osteoartrite. Sexo, a osteoartrite acomete mais mulheres do que homens. Metabolismo, falta de determinados nutrientes prejudica a manutenção da minha cartilagem articular e me predispõe a desenvolver osteoartrite. Um processo inflamatório na articulação, como eu falei para vocês, eu posso ter uma inflamação que não tem nada a ver com a osteoartrite, uma inflamação que não tem nada a ver com problema articular, mas células de defesa próxima à minha articulação podem prejudicar o meu tecido, podem degradar o meu tecido e, consequentemente, iniciar um processo de artrose. Circulação, movimento articular excessivo, pessoas que... Não, circulação sanguínea. Fatores mecânicos e depois. Circulação sanguínea, falta de nutrição por algum motivo, por alguma doença, aqui próximo à minha matriz cartilaginosa,
falta nutriente, falta substâncias para manter a matriz funcionando, consequentemente, eu não vou conseguir repor, não vou conseguir regenerar o tecido que é degradado sofrendo os impactos do dia a dia. E eu estou predisposto a desenvolver osteoartrose. Fatores mecânicos e obesidade. Fatores mecânicos, se a pessoa pratica atividades de alto impacto, se o trabalho da pessoa exige que a pessoa carregue muito peso ou muita carga no dia a dia, e aí eu tenho uma sobrecarga sobre as minhas articulações. Aqui eu estou mostrando o joelho, gente, mas aí no caso as articulações em questão. Obesidade, pessoas com obesidade têm mais predisposição a desenvolver osteoartrite e osteoartrose, justamente porque eu tenho uma sobrecarga sobre as articulações desses indivíduos, então com o passar do tempo as pessoas tendem a desenvolver osteoartrite. Fatores secundários que podem desenvolver, do qual eu posso desenvolver osteoartrite. Doenças inflamatórias, né? E aí eu coloco a artrite reumatoide, né? Que é um processo inflamatório, uma doença completamente diferente da nossa artrite que eu estou falando aqui nessa aula, mas eu posso ter o desenvolvimento secundário de osteoartrite durante o desenvolvimento de artrite reumatoide. Metabólicas, formação a gota, que é quando eu tenho a formação de cristais de sódio nas minhas articulações. Esses cristais de sódio podem degradar a minha articulação e, consequentemente, eu posso desenvolver osteoartrite. Problemas endócrinos, falta de alguns hormônios, distúrbios neuropáticos, problemas de desenvolvimento na articulação, traumas articulares. Se eu tiver uma fratura próxima à minha articulação, eu vou com certeza desenvolver artrite. Com certeza, porque se eu tiver uma fratura próxima à articulação, eu vou lesionar a superfície cartilaginosa da minha articulação e eu vou ter proliferação de células ósseas sobre essa superfície articular, vou desenvolver osteoartrite. Geno valgo e varo, né? As pessoas tendem a ter maior desgaste, deslocamento articular. Instabilidade articular, se a pessoa tem algum tipo de instabilidade articular, ela tende a ter maior desgaste também na articulação. Ou seja, aqui nós estamos vendo que, além dos fatores mecânicos em si, traumas, uma articulação mal posicionada, instabilidade articular, onde a pessoa está sujeita a fazer movimentos bruscos na articulação, predispõe a pessoa a desenvolver osteoartrite. Bom, o que pode vir a gerar a minha osteoartrite? Então, como nós já falamos, só uma recapitulação. Fatores sistêmicos: idade, sexo, raça, né? Fatores biomecânicos: dano articular, obesidade, deformidade, fraqueza muscular. Pessoas brancas tendem a ter mais, da cor branca tendem a ter mais osteoartrite. Fatores genéticos, nutricionais, densidade óssea, fatores hormonais. As pessoas que têm, por exemplo, a osteoporose, elas correm o risco de sofrer também uma fratura e vir a desenvolver osteoartrite, principalmente se a fratura for perto de uma articulação. Bom, aqui é um resumo, né? Mas só para a gente poder diferenciar. A pessoa pode ter predisposição dos tecidos a desenvolver osteoartrite, seja por cadê a seta aqui? Seja por envelhecimento, seja por qualquer deficiência metabólica, seja por problemas genéticos. A osteoartrite ela pode ser hereditária. E também por estímulo metabólico ou fatores locais, estímulos mecânicos em sua grande maioria. Então, a predisposição do tecido a se enfraquecer, não conseguir se regenerar à medida que ele é degradado, e estímulos sobre a minha articulação podem ocasionar osteoartrose, principalmente estímulos mecânicos. Quadro clínico desses indivíduos. Galera, só outro parênteses aqui rapidinho. Quando eu estiver falando de fundamentos em reumatologia, nós vamos citar alguns tratamentos, mas ainda não vamos falar de tratamento.
Tratamento nós vamos falar no ano que vem em fisioterapia e reumatologia, tá? Quadro clínico. Esse paciente vai apresentar dor, principalmente no início dos movimentos. Edema. O edema pode não necessariamente estar acompanhado de processo inflamatório, mas é um edema constante na articulação e é a partir daí que eu gero a minha deformação articular. Crepitação, a pessoa tem dificuldade em movimentar a articulação, e quando ela movimenta a articulação, ela ouve um som estranho, fazendo crack, 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 por isso que chama crepitação, como se fosse um mecanismo, enfim, uma outra superfície irregular passando sobre aquela articulação. Nas mulheres eu tenho predomínio de osteoartrose nas mãos e no joelho, e nos homens na articulação coxofemoral, tá? Os tipos de osteoartrite nós vamos ver daqui a pouco detalhado cada um. Os sintomas mais comuns. Dor, pode ser só na articulação acometida ou irradiada. Enrijecimento, após o repouso, é um enrijecimento que não dura muito tempo, mas é uma dificuldade de movimentar a articulação. Parestesia e desestesia, ou seja, distúrbios na sensibilidade naquela articulação, como eu tenho a presença de edema e uma lesão tecidual constante, a sensibilidade pode estar alterada. Sinais, dor e sensibilidade à mobilização, palpação ou qualquer outra manobra na articulação. Crepitação palpável, paciente que tem osteoartrose, quando ele mexe o joelho, mexe a articulação, a gente consegue ouvir e sentir o crack, 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 principalmente sentir. Espasmo e atrofia na musculatura. Limitação da amplitude de movimento da minha articulação. Mau alinhamento articular, essa pessoa ela passa a ter deformidade articular e, consequentemente, o alinhamento articular é comprometido, principalmente joelho. Pacientes que têm osteoartrose no joelho tendem a desenvolver o geno varo. Alterações na morfologia da articulação decorrente da remodelagem, né? Então, a articulação, além do edema presente, se eu for olhar o tecido em si, eu percebo que a superfície cartilaginosa está degradada, eu tenho a proliferação de células ósseas. Derrame articular, e esse derrame vai estar relacionado a trauma ou constante aplicação de pressão, aplicação de força. Prevalência da nossa osteoartrose. Ela é pouco comum em pessoas até 40 anos de idade. Entre 40 e 60 anos de idade eu já encontro alguns pacientes, e acima dos 60 anos de idade é onde tem a maioria dos pacientes. Pacientes com 75 anos de idade ou mais, 85%, ou seja, a grande maioria desses pacientes apresentam evidências de osteoartrite. 30 a 50% dos casos possuem alterações radiológicas, ou seja, num raio-x eu consigo verificar que é osteoartrite e a pessoa apresenta dor crônica. Essa doença, a prevalência maior é no sexo feminino. No Brasil, acomete aproximadamente 20% de toda a população brasileira. Só que aí é aquela coisa, nós não percebemos a doença quando ela surge, sim quando ela está no pior quadro, na pior fase dela. 30 a 40% das consultas reumatológicas, elas são por pacientes que têm ou que passam a desenvolver osteoartrite. E 7,5% dos afastamentos do INSS acontecem por osteoartrite, onde a pessoa passa a ter dificuldade em realizar um determinado movimento ou se locomover por grandes períodos de tempo ou durante o dia, e, consequentemente, a pessoa não consegue trabalhar. Diagnóstico. Raio-x simples, eu consigo ter uma imagem... raio-x é aqui, ó. Eu consigo ter uma imagem da minha articulação e consigo perceber degradação nessa articulação.
Aqui eu já tenho uma ressonância em 3D, né? Já delimitando certinho onde eu tenho a degradação da superfície cartilaginosa. Ressonância magnética, onde eu consigo observar bem todos os tecidos, a sua delimitação. Eu também percebo necrose. Aqui é uma artrose já bem desenvolvida e bem avançada, porque eu já tive lesão da camada cartilaginosa, e eu passo a ter necrose tecidual, essa necrose está inclusive atingindo o osso. Esse caso aqui está sério. Se esse paciente não precisar fazer uma artroplastia que substituiu o quadril por um pino metálico, eu não digo nada. Mas, diagnóstico, imagem já me dá a osteoartrite, a osteoartrose. E agora vamos falar das principais regiões acometidas, galera. As principais regiões são joelho, mão, articulação do quadril, coluna vertebral, preferencialmente lombar. E aí, em menor quantidade, mais raro, ombro, cotovelo, articulação temporomandibular, tem pessoas que têm aqui na articulação temporomandibular, na nossa boca. Articulação sacroiliaca, sínfise púbica. Cara, sínfise púbica, eu acho. O Guga, o Gustavo Kirten e o Kaká, eles tiveram lesões na região do pubis. E se eles não têm, eles vão desenvolver isso em algum momento. Mas na sínfise púbica, principalmente se eu tiver alguma lesão, fratura, qualquer coisa na região do pubis, eu posso desenvolver osteoartrite. Extremamente raro, mas rola. E no pé? No pé não é tão raro assim, né? Se a pessoa já tiver, por exemplo, no quadril e no joelho, ela tem chance de desenvolver no pé, mas o pé também é secundário. A maioria dos pacientes de vocês terão osteoartrite. Joelho, quadril, mão e coluna vertebral. No joelho eu chamo de gonartrose. A osteoartrite que eu desenvolvo no meu joelho eu chamo de gonartrose. Aqui nós já percebemos nessa radiografia um desalinhamento articular. Percebam que há uma irregularidade da posição da minha tíbia em relação ao meu fêmur. Gonartrose comum entre pacientes de 51 a 60 anos. Mulheres apresentam joelho valgo e varo. A maioria apresenta joelho e varo. Ela pode estar relacionada ou desenvolver-se com obesidade. Atinge as articulações femoropatelar e femorotibial, ou seja, afeta não só o movimento entre fêmur e tíbia, mas também vai afetar o movimento da minha patela. Essa paciente, ela sente muita dor ao movimentar a articulação. Se eu colocar a mão sobre o joelho dela e solicitar a flexão do joelho, eu vou sentir crepitação. E naquele projeto de extensão que eu participei, quando ia ajudar a avaliar os pacientes, que era da graduação, ajudar a avaliar os pacientes, eu sentia, é perceptível. E essa gonartrose pode dar origem à condromalácia, que é outra doença articular que nós vamos ver mais para frente. Osteoartrite nas mãos pode acontecer nas articulações interfalangianas distais, nas articulações interfalangianas proximais. Tanto nas articulações distais quanto proximais, eu tenho dor, eu tenho déficit funcional, porque aqui a gente já percebe melhor o tamanho da deformidade articular desses pacientes. E eu também tenho sinais inflamatórios. Eu vou ter presença de edema, ainda que leve, aumento de temperatura, posso ter mudança na coloração, posso ter mudança na minha coloração da região acometida pela osteoartrose. Articulação trapézio metacarpal ou carpo metacarpal, e aqui eu já saio das falanges, eu já estou falando da região do meu carpo.
Quando a articulação trapézio metacarpal ou carpo metacarpal próxima, ela acontece próxima à primeira falange, a minha osteoartrite, que acomete essas articulações, ela é chamada de risartrose. Também predomina em mulheres, 50 a 60 anos de idade. Mesmos sinais e sintomas das osteoartroses nas articulações interfalangianas distais e proximais. Quando eu tenho já nas trapézio metacarpais ou carpo metacarpais, já mais para o meio da minha mão, os sinais e sintomas são parecidos. A tendência é que eu tenha, que eu sempre desenvolva essa osteoartrose da região proximal para a região distal. Então a tendência é que a osteoartrose, se surgir na mão, ela possa surgir primeiro no carpo, na região do carpo, metacarpo, nas minhas articulações da mão e possa passar depois para as minhas falanges. Osteoartrite no quadril ou cochartrose acomete pacientes com 50 anos ou mais, maioria homens, aqui eu já estou falando de acometimento maior em homens. O impacto, óbvio, cabeça do meu fêmur entrando em contato constantemente com o meu acetábulo, seja pela flexão ou pela abdução do meu quadril. Esse tipo de osteoartrose pode se desenvolver sem apresentar sintomas claros. Então a pessoa, antes de apresentar dor, antes de apresentar inchaço, dificuldade para realizar o movimento, já pode desenvolver a osteoartrite e isso dificulta muito o diagnóstico. Porque quando eu for procurar a ajuda médica, o quadro já vai estar mais grave do que deveria para poder fazer o tratamento adequado. A cochartrose, ela proporciona fadiga do membro inferior acometido e dificuldade de movimento e amplitudes de movimento máxima nos diferentes graus de liberdade, para flexão, extensão, adução e abdução do meu quadril. Osteoartrose ou osteoartrite na coluna vertebral, tá? E aqui na coluna vertebral é o que nós observamos o chamado bico de papagaio. Ela se instala no disco vertebral, né? E a partir daí ela toma forma no corpo da vértebra. Então, ela mantém a regra, ela parte de uma superfície cartilaginosa até e nessa superfície cartilaginosa ela prossegue o crescimento de células de tecido ósseo. Ela instala-se nesse disco intervertebral, ocorre em pessoas de 40 a 60 anos de idade. Maioria que apresenta osteoartrite na coluna é homem. Essa dor ela é local, só que ela pode ser irradiada caso a espícula óssea formada entre em contato com alguma terminação nervosa. Na região... Seta, colabora comigo aí. Na região cervical, eu tenho a chamada oncoartrose, e ela pode acontecer mais entre C5 e C6, C6 e C7, e essas são as vértebras, as articulações da coluna cervical mais acometidas. Na lombar, que é onde nós vemos esses dois exemplos aqui, no caso, uma vista frontal e uma vista lateral do meu paciente, eu acomete mais entre L4 e L5 e L5 e S1, né? E aí eu tenho a formação da osteofitose ou do meu biquinho de papagaio, aqui tradicionalmente chamado. Na torácica, a osteoartrite é pouco comum, única e simplesmente porque o movimento da coluna torácica é muito pequeno, quase nulo. Tratamento para osteoartrite, né? Para a osteoartrite sintomática, primeiramente, analgésicos ou anti-inflamatórios não hormonais, tá? Então, medicação para diminuir a percepção de dor que não envolve hormônio, para não bagunçar a resposta hormonal do meu paciente.
Atenuação de fatores de risco. Se essa osteoartrite estiver relacionada com excesso de impacto, verificar o que está gerando esse excesso de impacto e cessar. Da mesma forma, se estiver relacionado à obesidade, é interessante estimular o paciente a fazer um tratamento para controle da massa corporal, do peso corporal, para evitar essa osteoartrite. Porque eu estou falando o tempo todo de obesidade, mas a osteoartrite pode acontecer também em pessoas com excesso de massa muscular. Com o passar do tempo, o passar da idade, essas pessoas elas são muito fortes, elas tendem a ser saudáveis, mas a articulação é a articulação, ela cobra o preço dela, não interessa. O paciente precisa, com a maioria das doenças reumatológicas a gente já tinha conversado, o paciente ele precisa ter consciência do novo problema dele e ele precisa se acostumar, ele precisa conviver com esse problema. Então, se ele precisar fazer uma adaptação no dia a dia dele, na posição, na maneira como ele faz um determinado trabalho, na maneira como ele faz a atividade de vida diária, ele precisa ser aconselhado. Preparação psicológica e educação do meu paciente, fazendo parte do convívio com o quadro de osteoartrite, osteoartrose. Repouso, imobilização e exercício. Repouso e imobilização quando ele estiver sentindo muita dor ou depois de um dia onde ele faz muitos movimentos que vão refletir no aumento de dor, vão refletir no processo inflamatório. E exercício. Exercício é vital, é fundamental, e é aí onde entra a fisioterapia, galera. Tá? Aqui é onde entra a fisioterapia. Porque quanto mais exercício o paciente faz, mais líquido sinovial ele produz, menor é a crepitação, menor é o impacto ao realizar determinados movimentos, e aí, consequentemente, menos dor ele sente, mais movimento ele consegue fazer no dia a dia, porque a amplitude de movimento fica normal ou mais próximo do normal possível. O paciente tem que ser estimulado a fazer todas as AVDs, ainda que adaptado, tem que lavar a louça, lavar a roupa, tomar banho, escovar os dentes, fazer comida, ir trabalhar, voltar do trabalho. Se faz alguma atividade física, atividade de lazer, não pode parar por causa disso, tem que adaptar. Bom, controle de peso corporal no caso de obesidade, a gente já comentou aqui em cima. Medicamentos, tanto para nutrição da camada cartilaginosa, quanto para a manutenção do quadro, para cessar o processo inflamatório que gera a osteoartrite e também outras doenças articulares. E galera, aqui eu fiz de coração, eu fiz essa aula antes de começar a pandemia. Eu nem conhecia cloroquina e hidroxicloroquina, mas para osteoartrite e para malária, para outras doenças, esses dois medicamentos são importantes. Só. Processo cirúrgico quando necessário. Órteses, alguns pacientes vão precisar de tala, vão precisar de órteses que, principalmente pacientes que têm desalinhamento e deformidade articular grave, que tem uma osteoartrite já avançada, que já virou osteoartrose. Esses pacientes, quando eles têm uma deformidade articular muito grande, eles não conseguem se movimentar, não conseguem fazer atividade do dia a dia, vão precisar utilizar órtese para joelho, para mão, para o que quer que seja. E a físio, galera? Tratamento de fisioterapia costuma ser tratamento em grupo com osteoartrite, né? É muito raro fazer tratamento em box. Só quando você faz o diagnóstico do paciente, vê o grau de limitação, porque não é um tratamento fisioterapêutico convencional, que vai durar de algumas semanas até 3 meses. É um tratamento fisioterapêutico não é um tratamento fisioterapêutico, é um tratamento de manutenção do quadro. Tratamento de manutenção do quadro não é o mesmo tratamento que eu faço com o paciente que sofreu um entorse, que sofreu uma fratura, enfim. Tratamento de manutenção é um tratamento que o paciente vai precisar fazer por um longo período de tempo para poder manter o quadro atual dele. Beleza? Galera, dei spoiler na próxima aula. É o que eu tinha para falar hoje, né? Ia ser muito mais legal
nós falarmos e conversarmos ao vivo, mas infelizmente não foi possível. Estou à disposição para, para dúvidas, quem quiser conversar a respeito da nossa aula. E como eu fiz a presença de vocês, eu não sei se vai precisar colocar a atividade no Moodle, tá? Dependendo, eu coloco uma lá só pra gente brincar, mas a atividade já está registrada de quem apareceu na aula lá aquela hora. Beleza? Abração, galera. É nóis. Falou!